Olá para você que acompanha a DBO nas redes sociais. Hoje, no DBO Entrevista, a gente recebe aqui nos estúdios o Márcio Neri. O Márcio é presidente da Associação Brasileira de Inseminação Artificial, a ASBIA, uma entidade que reúne 28 associados entre empresas que vendem material genético e também as centrais de inseminação. Obrigado, Márcio, por ter aceitado o nosso convite para estar aqui nesse bate-papo. É um prazer muito grande e eu que agradeço a oportunidade de mostrar o bom trabalho que a ASBIA vem fazendo. Em algumas declarações suas, você disse o seguinte, que o Brasil pode, nos próximos 5 anos, chegar a crescer de tal maneira que a venda de doses de sêmen no Brasil chegue a 30 milhões. Né? Não é um número muito ousado? Em que você se baseia? Tomando o nosso rebanho, o maior rebanho comercial do mundo, nós inseminamos muito pouco. Demos um salto esse ano de 11% para 16% de vacas inseminadas, crescemos 19% a venda de sêmen direto ao produtor rural e se crescermos a nossa expectativa entre 15% e 17% esse ano 2020, vamos ultrapassar 21 milhões de doses de sêmen. Mas estão dadas as bases técnicas? O produtor está preparado para esse salto? A minha confiança é total e ela está baseada em 3 fatores importantes. O primeiro é o custo muito baixo da inseminação, da genética. Você pode me dizer, não, mas isso sempre foi divulgado. Mas os outros 2 fatores é que fazem a diferença. Não só o custo baixo. O produtor acordou e começou a entender de que a genética é o único insumo permanente do rebanho. De todos os insumos que ele pode colocar dentro de uma fazenda de corte de leite, a genética é o único permanente. E mais importante ainda, ele começou a entender que a genética atua em 2 pontas. Na ponta do aumento da produção, mais leite por vaca, mais arroba por boi, mas também atua na outra ponta, na redução de custo, que é muito importante. E eu posso te dar 3 exemplos para você. Quando você seleciona para eficiência alimentar, você está reduzindo o gasto com alimento. Quando você seleciona para saúde e longevidade, você está reduzindo o custo com medicamento ou perda de animais por morte. E quando você seleciona por fertilidade e precocidade, os ganhos de uma geração para outra, a redução de custo é imenso. Então, quando o produtor enxergou esse tripé de benefícios, ele acordou por o que a genética pode fazer dentro do rebanho, transformar o rebanho dele. Vamos falar então de 2019, que houve um crescimento significativo. Quando a valorização da arroba veio, o produtor já havia embarcado nesse mercado. O que fez com que o produtor inseminasse mais no ano passado? A sua análise é corretíssima. Essa disparada do preço da arroba não foi o fator que culminou nesses 19%. As decisões de compra, de estocar o material genético para a estação de monta, começam em maio no Expo Zebu, né? Então não havia nenhum sinal de que isso ia acontecer. A valorização ocorreu no final do ano, onde o produtor já tinha comprado tudo e não afetou o índice ASBIA desse ano, 2019. E a razão que levou a ele a sair as compras, iniciar a inseminação dentro da propriedade ou aumentar o número de animais inseminados é exatamente esse acordar, esses 3 fatores que eu te mencionei anteriormente, que fizeram ele entender, eu preciso inseminar, eu preciso fazer melhoramento genético. Bom, e as 2 raças que têm comandado esse crescimento, Nelore e o Angus, né? Sim, é verdade. Quando a gente olha o escopo de todas as raças de corte e você vê o conjunto Angus, eu chamo de conjunto Angus, é Angus vermelho e preto, o Brangus vermelho e preto. E o conjunto racial, que é o Nelore, Nelore mocho e o Seipe, que a gente separa também, esses 2 conjuntos, Nelore e Angus, eles representam 95% das vendas de sêmen no Brasil, de corte. E o Angus continua crescendo na mesma toada? Como é que você vê esse cenário? Continua pela demanda crescente de carne de qualidade internamente e para exportação. Continua porque o pecuarista começa a utilizar a fêmea Angus F1 numa geração, a produzir um animal e ainda seguir para o abate
Entrando ainda no programa de qualidade de carne Angus, o pecuarista está aproveitando esse animal, né? Um animal extremamente eficiente que fica prenhe com 12, 13 meses. Então, continua o crescimento do Angus, sem dúvida nenhuma. Agora, a média das fêmeas inseminadas está em 15% do rebanho. Tá? Como é que você vê esse cenário? Porque se o rebanho cresce, a inseminação cresce e a proporção continua a mesma. Existe uma possibilidade de descolamento, de aumentar o número de fêmeas inseminadas? A estatística a gente tem que ver por dois lados. O CPEA está fazendo um trabalho excelente, mas hoje a gente consegue visualizar e fazer um cálculo estimado do uso da inseminação artificial. Eu acredito que a genética vai ter a possibilidade de reduzirmos o rebanho do Brasil e aumentarmos a produtividade. Ou seja, com menos vacas, vamos produzir muito mais. Por si, diminuindo o número do rebanho, o percentual aumenta. E com toda certeza nós vamos ter um aumento do uso da inseminação em rebanhos que não inseminam e em rebanhos que inseminam só parte do rebanho. Então o crescimento vai vir desses dois cálculos que vão ter que ser refeitos no futuro. E a inseminação artificial por tempo fixo é basicamente o que vai comandar esse mercado. O professor Pietro Baruzelli calcula que 87% do uso do sêmen na IATF, é isso? A IATF é a locomotiva que está levando o uso da genética da inseminação para frente. Eu calculo que nós estejamos em 90% das doses de corte vão através de IATF. O leite é menos, mas está crescendo rápido. Com o aumento do número médio de fêmeas em fazendas de leite, o Brasil entrou definitivamente da era das mega fazendas de leite, com mais de 1.000 vacas. É inevitável o crescimento da IATF. Em relação ao semi-sexado, qual que é a estimativa de mercado e existe espaço para que isso continue sendo uma demanda nas fazendas? O semi-sexado, ele cresceu 29% nesse ano de 19, contra os 18, 19% do sêmen convencional. O que isso significa? Significa que o pecuarista está compreendendo que ele tem na mão uma ferramenta que ele pode escolher quais serão as futuras mães do rebanho. Ele não está mais na sorte, ele pode escolher as melhores fêmeas, usar o sêmen sexado e produzir um melhoramento genético muito mais forte dessa maneira. E qual que é o projeto de vocês para a regionalização dos dados? É um projeto audacioso, talvez seja o nosso principal projeto para 2020, que hoje nós temos a estratificação, ela desce a nível de estado apenas, né? E nós entendemos que o nosso grande passo desse ano vai ser estratificar a nível de município. A gente, quando olha para o Brasil, vê em grande massa a inseminação no centro-oeste, onde estão os grandes rebanhos. O que significa ter essa estratificação por região, por município, e no que ela pode ajudar o produtor de fato ali? Essa estratificação, ela significa um olhar mais detalhado quando você cruza os dados de venda de sêmen com o rebanho de cada município. Nós podemos desenvolver ações da Asbia, as empresas que compõem a Asbia também, usando esse relatório, elas podem desenvolver ações específicas em municípios. Isso pode ser útil para prefeituras, isso pode ser útil para o governo federal, para o MAPA, adotar ações ou políticas públicas que visem melhorar, ou seja, ser mais pontual no uso de recursos para promover o uso da inseminação artificial. E está programado para 2020, a estimativa é que chegue que comece esse ano? Comece no primeiro trimestre. Já no primeiro trimestre nós temos que arrancar com esses dados sendo coletados desta maneira. Ou seja, o relatório de janeiro, fevereiro e março, que nós temos a intenção de até meados de abril soltar ao mercado, ele já vai vir com essa estratificação. E a valorização do sêmen fora do país? Porque o Brasil ele tem importado, basicamente, Angus e tem exportado a genética. Qual é a genética que o Brasil está mostrando lá fora e que tem mercado? As exportações cresceram 16%.
a demanda pela genética do zebu brasileiro, do girolando, do gir-leiteiro e do Nelore é muito grande. Foram aproximadamente 500 mil doses, meio milhão de doses exportadas, e o grande mercado continua sendo a América do Sul e a América Central. Paraguai, Colômbia, Bolívia, Equador, alguns países da América Central. Mas existe uma demanda muito forte em toda essa área tropical do globo terrestre por essa genética brasileira que não tem comparativo no mundo. É a melhor genética tropical do mundo. O que nós estamos precisando, e como a Asbia temos nos preocupado muito, é, juntamente com o MAPA, trabalhando fortemente em conjunto, receber delegações de diversos países para que eles visitem os nossos centros de produção, vejam a qualidade, a biossegurança desses centros, e a gente consegue criar mais protocolos sanitários com esses diversos países aí da África, da Ásia principalmente. Tem país importante que o Brasil poderia ter um mercado que ainda não existe um protocolo sanitário que vocês estão de olho? Quando você olha o mercado da Índia, são mais de 100 milhões de doses de sêmen. O mercado indiano é um mercado gigantesco. Existe uma demanda de retornar a genética zebuína para aquele país para produzir melhoramento genético. Nós temos países como o México, que nós poderíamos exportar muito sêmen, mais países da América Central, mas esses dois países, no meu entendimento, México e Índia, se trariam um benefício muito grande para a exportação dessa genética brasileira. O selecionador brasileiro que seleciona gado, que está nos programas de melhoramento, que vai atrás de bons touros para colocar nas centrais, ele está engajado nesse movimento de venda de sêmen? Ele está olhando o mercado internacional? Ele está discutindo com a Asbia? Ou esse produtor está desconectado dessa discussão? Ele está conectado com isso, ele entende esse trabalho, mas o mercado brasileiro para ele é muito grande, né? É muito importante. Ele não quer desatender o mercado nacional. E esse olho para esse mercado nacional, ele não olha só para os números de venda, ele olha também na parte da genética. Que tipo de genética ele precisa produzir daqui a 4, 5 anos? Porque genética é isso. Você pensa hoje, as decisões genéticas hoje vão impactar daqui a 4, 5 anos. Então, ele está extremamente antenado para esse mercado de qualidade da carne, maciez, precocidade sexual das fêmeas, e ele tem feito muito bem o trabalho dele. Então, e nessa distribuição do mercado nacional, quais os estados que comandam hoje esse mercado e como é que você enxerga esses mercados nesse andamento de mercado? Quando a gente fala de Angus, nós estamos falando muito do Rio Grande do Sul, né? Das cabanhas gaúchas em prover o Brasil da genética de Angus e de Brangus. O que está faltando um pouco mais é um fortalecimento da parte de teste de progênie, né? Se importa muito sêmen de Angus? Sim, mas quando o Brasil tiver um teste de progênie forte e provar bastante touros e com qualidade, o Brasil vai utilizar muito a genética nacional, com toda certeza, que é uma genética internacional no final da linha também, né? Na parte do Nelore, do zebu, nós tínhamos num passado aí Minas e São Paulo com muita dominância, mas hoje a gente tem criatórios na Bahia, no Pará, no Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, como fornecedores de genética, né? Genética Nelore PO, Nelore Mocho, SEIP, tem crescido muito a venda de SEIP e que a Asbia já há 2 anos separou do Nelore, era tudo junto, agora é uma composição racial à parte aí dentro do relatório, a gente consegue medir esse crescimento do SEIP. Então, o SEIP é o Certificado Especial Exato. de Identificação e Produção. Isso. E é um mercado tanto para fêmeas quanto para machos, né? Evidentemente para o sêmen. Mas é um mercado que tem crescido e que demanda um olhar mais apurado na seleção, porque você não tem o touro PO ali, não tem o animal registrado. Como é que você enxerga esse mercado? Ele vai continuar crescendo na mesma velocidade? Ele tende a ganhar mais relevância?
ele vai crescer na mesma velocidade, sim. Os programas de SAPE são programas muito sérios, tem admiradores, pessoas que gostam desse tipo de animal, desse tipo de seleção, desse tipo de melhoramento genético, dessa visão que o SAPE traz. A ABCZ é uma associação extremamente inteligente, atual, dinâmica, ela vai mudando sempre a ordem do dia de acordo com as necessidades do mercado. Então houve também uma modificação dentro da ABCZ dos programas de melhoramento, modernizado, o Nelore brasileiro moderno, o Nelore de números, o Nelore de produção, de precocidade, ele está aí para ser utilizado e os programas de avaliação comprovam isso. Para 2020 e 2021, como é que você avalia o crescimento do mercado? Agora com arroba valorizado. Nós já estamos percebendo um movimento forte, inclusive que houve uma esticada da estação de monta, né, que eles chamam da estação da primavera, para que possa produzir mais animais aí. Houve então uma compra de sêmen fora de hora. Já faz muito tempo que nós não temos aquele desbalance do primeiro e segundo semestre em termos de venda de sêmen de leite corte, é o ano inteiro. Então nós estamos sim, esse ano, além desse acordar do produtor, trabalhando com um mercado empolgado, um mercado aquecido na pecuária de corte, e a gente está imaginando aí alguma coisa entre 15% e 18% de crescimento do mercado esse ano, o que levaria as doses para mais de 21 milhões de doses no Brasil no final do ano. E para 2021 é muito cedo, é difícil. O agronegócio, às vezes, ele sofre com secas, eventos naturais e eventos econômicos, mas eu acho difícil o mercado do Brasil de sêmen crescer menos do que 10%. Vai ser natural isso. Mas há uma expectativa do mercado de proteína animal, principalmente da carne bovina, do mercado exportação mais forte por conta das compras da China. Então, isso já está dado como cenário. A inseminação artificial não seria puxada também por esse cenário aí de vendas maiores para a China? Com toda certeza, porque nós ficamos talvez olhando 23% de crescimento, né, de 19 para 18, e podemos achar que 15 a 17, 18% é pouco. Não é um número muito forte, é muito difícil crescermos 23% a cada ano. É complicado isso, mesmo porque nós começamos a esbarrar no processo de mão de obra dentro de fazenda. Como a safra é feita por IATF e é tudo concentrado, nós começamos a esbarrar na falta de mão de obra. Explica melhor essa questão da falta de mão de obra. Inseminadores. Inseminadores. Os cursos que tem hoje não estão dando conta da demanda? Não estão dando conta da demanda de crescimento, ou seja, nós precisamos criar mais cursos de inseminação artificial. Tudo é concentrado em 100 dias, 100, 120 dias. E essa tarefa está na mão de quem? Essa tarefa está na mão das BIA para fomentar, está na mão das empresas de inseminação artificial, das empresas de venda de hormônio, ela está na mão de órgãos governamentais estaduais, às vezes municipais, quando o município tem uma pecuária que é importante para o município, está na mão do Senar, que faz cursos no Brasil inteiro. Isso pode frear essa expectativa de crescimento não, ou não é suficiente? Essa não, isso não vai frear não. Acho que pode frear um crescimento que passasse dessa conta. Voltarmos a crescer a 23%, 25% é uma conta difícil de entender que podemos crescer esse ano. Mas eu acho que entre 15% e 18% é provável que isso aconteça. Obrigada, Márcio, pela conversa e obrigada a você que acompanhou o DBO Entrevista até agora. Até mais.